Bom, pessoal, então vamos lá. Começando a nossa aula, hoje a gente vai ter um assunto um pouco mais técnico. Nós vamos falar um pouco mais sobre algumas personas dentro da organização que também são responsáveis pela qualidade de vida, pela segurança e pela saúde dos trabalhadores dentro da empresa. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a CIPA, a gente vai falar um pouquinho sobre o SESMIT. Assim, não vamos aprofundar, a gente vai ver mais ou menos o que é a composição de cada um, a função de cada um dentro da organização, né? Como que eles podem contribuir aí com os trabalhadores. A gente vai fazer também uma análise da evolução do trabalho, até chegar um pouquinho nos dias de hoje, fazer mesmo uma retrospectiva disso e falar um pouquinho de algumas leis que foram criadas ao longo do tempo, tá? Eu acho que é uma aula importante, porque para vocês que estão querendo lidar diretamente com pessoas, com profissionais, né, com funcionários dentro das organizações, é importante saber um pouquinho sobre a história do trabalho, né? A nossa disciplina, ela aborda isso agora no final, e falar um pouquinho também de onde, mais ou menos, quando surgiram as principais regras, né, e legislações do trabalho. Então, fiquem bastante atentos, porque é uma aula que vai trazer para vocês uma série de conhecimentos, né, conhecimentos gerais sobre o assunto que vocês escolheram para se desenvolver profissionalmente, né, que é lidar com pessoas que trabalham dentro das organizações, tá bem? Vamos lá, então, espero que vocês gostem. É a nossa última aula de conteúdo, né? Semana que vem eu vou disponibilizar a prova para vocês. A gente fica 2 semanas ausentes e depois vocês voltam para apresentar os trabalhos de vocês, tá bem? Mas no final da aula a gente fala melhor sobre isso. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o assunto em si, qualidade de vida, né? Os programas de qualidade de vida para o trabalhador, que a gente pode encontrar hoje dentro das organizações. A gente vai falar um pouquinho sobre o que abordar nesses programas, né? Como que a gente pode ter sucesso e o que a gente precisa olhar com mais cuidado na hora da elaboração de um projeto, né, de qualidade de vida dentro da organização, tá? Então, vamos lá. Os programas de qualidade de vida, né, devem fazer parte da estratégia da empresa, primeiro de tudo, né? A empresa, quando está estabelecendo a sua estratégia lá, que a gente falou no semestre, no módulo anterior, né? A gente falou muito sobre formulação de estratégia, que é o momento em que a gente desenha, né, como as coisas vão ocorrer dentro da organização para chegar nos resultados, né? Resultados muitas vezes de curto, médio e longo prazo, né? Então, quando a gente fala que os programas de qualidade de vida precisam estar de acordo com a estratégia, é porque o RH tem que participar de tudo isso, né? No momento em que as pessoas da alta cúpula estão criando, né, o planejamento, estão pensando na empresa para daqui a 10 anos, o RH tem que acompanhar isso, né? E entender quais as atividades que vão ser desenvolvidas ao longo desse tempo e de que maneira que ele pode fazer com que as pessoas trabalhem, né, façam esse trabalho, tentando proporcionar para essas pessoas um pouco de qualidade de vida, né? Pensando em estratégias que o RH pode utilizar, ferramentas, parcerias, né, que o RH pode utilizar ao longo do tempo para cada perfil de pessoa dentro da empresa, para proporcionar um pouquinho de qualidade de vida nesse ambiente que as pessoas passam tanto tempo, né? Então, vamos lá. Esses programas são importantes porque apresentam diversos benefícios. A gente tem já visto ao longo dessa nossa matéria, né, coisas que nós, como profissionais de recursos humanos, como gestores, podemos fazer, né, nos nossos ambientes de trabalho. Eu já falei, vocês também deram alguns exemplos de coisas que vocês viram, né, veem e fazem dentro das empresas, né, para proporcionar um pouquinho mais de ambiente, um pouco mais de saúde, né, alegria para as pessoas dentro da empresa, né? Então, esses programas, eles trazem diversos benefícios, mais relacionados à questão, né, de segurança das pessoas, né? As pessoas passam a faltar menos no trabalho quando elas se sentem bem dentro da empresa, né? São mais produtivas,
têm mais lealdade, porque elas percebem que a empresa também tem lealdade. Isso é uma lealdade recíproca, né? Tanto a empresa quanto o funcionário trocam, né? E aí o funcionário tem esse sentimento, né? Alguém de vocês aqui, numa das aulas, falou para mim assim, olha, professora, eu não nem me preocupo tanto com a questão de equiparar o meu salário com o meu cargo, né? Porque eu me sinto grata pela empresa me manter e pela empresa me dar um cargo interessante e importante para mim, né? O André vive falando isso, né? Que para ele é muito mais importante estar ali numa empresa que ele gosta, fazendo o que ele gosta, do que ter grandes salários, né? Então, algumas coisas dentro da empresa são tão importantes para a gente, que a gente deixa a questão salário para segundo, terceiro plano, né? Então, é importante chamar atenção para isso, né? Dar credibilidade para a empresa em relação ao funcionário e reduz a taxa de rotatividade, né, que é o turnover, que a gente fala tanto, que é aquela rotatividade forçada, não planejada pela empresa. Então, esses programas de qualidade de vida, eles vêm, assim, para melhorar muito, assim, resultados, tanto para a empresa, quanto para os trabalhadores, né? O conceito de qualidade de vida na empresa diz respeito às condições dentro do ambiente de trabalho, né, levando em consideração o quanto as pessoas são satisfeitas e felizes ali dentro, né? Eu coloquei aqui alguns fatores que são importantes serem observados no momento em que a gente vai elaborar aí um programa de qualidade de vida, né? Ambiente psicológico, claro que isso é importante, né? Aquele ambiente mais amistoso, um ambiente em que a gente gosta de estar, em que as pessoas tem comunicação, né? As pessoas, elas não se ofendem, elas não se oprimem, né? Não é aquele ambiente hostil, muito pelo contrário, é aquele ambiente acolhedor, que cria todo um clima psicológico favorável para as pessoas estarem ali dentro, né? Um programa também que cuida de condições ergonômicas. O que quer dizer isso, né? Os móveis, os acessórios, os equipamentos, todos de acordo com o ambiente, com o que o ambiente exige, né? Se é um ambiente fabril, se é um ambiente mais administrativo, se é um laboratório, né? Então, dependendo do tipo de ambiente em que as pessoas elas são alocadas para trabalhar, tem que ter condições ergonômicas, ou seja, móveis, equipamentos, né? Todos de acordo com a função, com a qual a função exige, né? Iluminação, espaço físico, ventilação, tudo isso é importante para garantir aí um bom, né, programa de qualidade de vida. Desenvolvimento pessoal, né? Programas em que haja desenvolvimento das pessoas, treinamento, desenvolvimento, né? Oportunidades de crescimento na carreira. Isso é algo que faz com que as pessoas fiquem muitas vezes na empresa. Às vezes não é o salário, não são os benefícios, né? Mas sim estar numa empresa que te proporciona chances de crescer, de se desenvolver, tanto em termos de cargo, quanto em termos de novos conhecimentos, né? Uma remuneração justa, pelo menos justa, se possível acima, né, disso, mas se não possível, pelo menos justa ao trabalho que é feito, mas não só isso, mas a qualidade do trabalho também, né, precisa ser valorizado, né? Você trabalhar bem é bom, é importante, é o seu papel trabalhar bem, mas você trabalhar muito bem te coloca num patamar acima, né? E se a sua remuneração de acordo com essa sua entrega maior do que aquilo que a empresa espera, seria muito justo, muito correto que você ganhasse de acordo com a sua qualidade de entrega, né? Benefícios também são extremamente importantes. Aqui eu abro um parêntese para chamar atenção no sentido de que benefícios obrigatórios é obrigação, né? Aqui a gente está falando da empresa pensar em benefícios espontâneos, além daqueles que a legislação obriga a empresa a pagar ou entregar para o funcionário, né? Mas aí vocês falam, professor, isso gera custo, nem sempre.
por meio de parcerias, você consegue diversos benefícios que não vão onerar para a empresa, seu funcionário vai ficar feliz e os seus parceiros também vão ficar muito felizes, né, de estarem ali junto aos seus funcionários, tendo oportunidades de negócios, né? Então, usar parcerias nesse sentido de proporcionar benefícios para o funcionário é muito importante. É bem bacana e bem visto. Feedback sobre as tarefas, é claro que é importante você dar feedback para o seu funcionário no dia a dia, em momentos específicos, como em situações de avaliação de desempenho, de avaliação de clima. Feedback é algo que nós, como funcionários, precisamos ter o tempo todo para nos sentirmos motivados e orientados, né? No dia a dia, na nossa função dentro da empresa, né? Igualdade de oportunidades. Isso aqui, gente, é essencial para que as pessoas, né, dentro da empresa, independente da função ou do setor que ela esteja, ela se sinta tratada com equidade, igualdade em relação aos demais funcionários, né? Muito ruim, em algum momento, um funcionário achar que ele está sendo tratado de maneira diferente, enfim. Se existe plano de carreira para todos, se existe uma oferta de vagas internas que todos os funcionários elegíveis possam participar, né? Então, igualdade de oportunidades também é algo importante e que deve ser visto aí no momento de você formular um programa de qualidade de vida, né? Motivação, né? A gente sabe que motivar alguém é algo bastante difícil, porque cada pessoa, ela se sente motivada por coisas muito particulares, né? Então, você conhecer muito bem seu funcionário, para saber o que o motiva a estar ali, né? Para que você incentive ele nisso, para que ele esteja ali cada dia mais feliz, cada dia mais motivado em fazer melhor. É uma tarefa também árdua, mas faz parte das atividades da gestão, né? E deve estar previsto também no programa de qualidade de vida, como motivar as pessoas. Tudo isso que nós falamos anteriormente são fatores de motivação já, né? Então, a gente tem que ficar de olho em tudo isso daí, né? E, é claro, né, ter um ambiente de trabalho saudável, limpo, higiênico, seguro, né? Para que as pessoas possam ir trabalhar e saber que no final do dia elas vão estar com a sua integridade física, emocional, psicológica preservada, né? Isso é fundamental também num programa de qualidade de vida. A realização pessoal é uma das realizações mais difíceis de serem alcançadas, né, pessoal? Então, quanto mais a empresa, né, consegue ajudar o funcionário a enxergar, né, na sua realização pessoal, melhor para a empresa, porque ele se compromete a entregar, em devolver isso, né, em devolver isso com um trabalho de melhor qualidade e tudo mais, né, especialmente em ambientes que praticam um modelo de gestão ultrapassado. Para nós, professores, quando temos uma sala de aula na área de recursos humanos, né, psicologia organizacional, a gente vê uma sala de aula tão grande como a de vocês e com pessoas tão interessadas no assunto, né, a maioria de vocês, se não todos, são sempre muito motivados, são sempre muito interessados em falar, em participar. Eu vejo isso como algo positivo, de pessoas que estão querendo ser profissionais atualizados, né? Ser um profissional ultrapassado, você só causa mal-estar dentro da empresa, né? Tanto para você quanto para as pessoas que trabalham do teu lado. Então, ser um gestor atualizado, né? Um cara que sabe, que conhece as tecnologias da área, que conhece as ferramentas, modelos que possam melhorar o ambiente de trabalho, favorecer isso, só quem tem a ganhar são vocês, né? Então, muito legal, fico muito feliz de ver uma sala de aula como a de vocês, viu, gente? De verdade. Eu coloquei aqui algumas práticas, né, que costumam ser utilizadas em ambientes corporativos em programa de qualidade de vida. Se alguém quiser falar alguma coisa, aí é só se manifestar. Professora, quero falar, que a gente libera espaço, tá bom? Como sempre. Então,
eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de atividades que a gente pode colocar num programa de qualidade de vida, que são bacanas, são bem vistas e aceitas pelos funcionários, e que realmente causam um bem-estar entre as pessoas que trabalham na empresa, né? Elas se sentem valorizadas, assistidas, quando a empresa tem algumas dessas práticas que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Vamos lá. Então, uma coisa que é bem bacana é que você, no seu programa de qualidade de vida, você tenha um programa de desenvolvimento e educação, né? Desenvolver as pessoas, treinamento mesmo, né? Um funcionário com possibilidade de crescimento na carreira é um funcionário mais engajado, motivado e criativo, né? Então, promover treinamentos tanto dentro da empresa como fora, né? Existem muitas práticas hoje de empresas que levam funcionários para ambientes ao ar livre, né? Alugam mesmo alguns espaços específicos mesmo para treinamentos, reuniões, atividades com a natureza, né? Então, divide-se as pessoas em equipes e cria ali jogos para as pessoas entrarem em competição e nesses ambientes, né? Nesses lugares em que as pessoas têm oportunidade de trabalhar melhor, trabalhar fora do ambiente de trabalho, cria um clima de amizade, um clima de força, de equipe muito grande, são muito bem vistos também. Não sei se alguém de vocês já participou de um treinamento desses, tirolesa, né, que o pessoal leva para fazer, rapel, rafting, né, o pessoal faz muito isso, e mesmo passar um fim de semana num sítio, num hotel fazenda, junto com os funcionários e ao longo dos dias desenvolver atividades diversas, né, para promover a interação e o desenvolvimento dessas pessoas. Alguém de vocês já participou disso, gente? Sim, não? Silêncio, acho que quer dizer que não, né? Não. Tá. Outra Não, também não. só quando eu fazia o movimento escoteiro, sim. Agora, no trabalho, não. Tá. É bem legal, viu, gente? Se vocês tiverem... Oi? Oi? Oi, boa noite. Boa! Diga, Alessandra. Eu já participei, mas quando foi um treinamento de brigada de incêndio. Aí eles levaram para o Hotel Fazenda. Aí teve bastante atividade. Ah, que legal. Normalmente, eu já participei de alguns treinamentos de brigada no próprio ambiente, assim, uma coisa bem rápida, nem não digo, porque às vezes demora 2 dias, mas uma coisa muito técnica, assim, muito... nada assim, se você participou num hotel fazenda, num treinamento desse, sinta-se privilegiada, porque normalmente é uma coisa muito técnica, muito quadrada, assim, enfim. Mas legal, bacana, que bom que você teve essa oportunidade. Diga, Juliane. Eu também, Jaque, também tive. Professora, Oi. Eu já participei. Na verdade, a empresa que eu trabalhava anteriormente, ela tinha a parte do voluntariado. E eu fazia parte, eu era voluntária. E anualmente eles faziam um encontro com os voluntários, que era como se fosse um treinamento para mostrar tudo que foi alcançado, o que a empresa esperava dos voluntários, quais eram os programas que a gente iria atuar no ano seguinte. E aí a gente ficava 2 dias, era em um hotel, eram 2 dias e tinham diversas atividades planejadas para a gente poder fazer com foco no que a gente iria trabalhar com as instituições que nós éramos voluntários. Uhum. Já participei Legal. dessa forma. Bacana, muito bom. A Sueli também participou, Sueli? Jaque, mas o meu foi brigadista também, 2 dias, o condomínio alugava chácara, e meio período era treinamento, era um treinamento super intensivo, bem legal mesmo, e o restante do dia ele deixou com tirolesa, piscina, para a gente poder estar aproveitando, então era bem legal mesmo. Coisa boa, né? Eu já fui também, já fui em Atibaia, já fui para Brasília uma vez, também para participar de atividades como essas,
Atibaia, algumas assim, aqui em São Paulo, em vários hotéis, a gente já ficou também em empresas, por meio de empresas, né, que estavam promovendo para a gente esse tipo de treinamentos, encontros, às vezes para promover, simplesmente para promover uma socialização, enfim, melhorar mesmo as relações. Eu já participei bastante disso. E eu vou falar uma coisa para vocês, vale muito a pena. A gente sai desses encontros, quem já participou, a gente sai desses encontros renovados, né? Querendo que chegue o ano que vem para ir de novo. Normalmente é muito bom. Mas agora com exatamente isso. Não é? Mas agora com a tecnologia e esses encontros virtuais, a gente ficou mais distante disso. Acontece com menos frequência, porque a gente acaba se encontrando muito virtualmente. E depois desse home office que a gente está vivendo hoje, acho que esses encontros físicos, pessoais, em lugares distantes, que são alugados hotéis, espaços assim, eu acho que vai acabar ficando cada vez menos frequente, infelizmente, é uma realidade, né? Mas, enfim, outras coisas boas virão, a gente tem que ter fé. Juliane, quer falar mais alguma coisa? Com a mãozinha levantada. Não. Tá bom. Vamos seguir. Então, né, esses encontros internos, externos, digitais, não importa. O importante é a gente trazer as pessoas para aprender, para ter a sensação de que está desenvolvendo. Sensação não, né? Para ter realmente a realização de aprender algo novo, de aprender novas técnicas, novas formas. Nada mais novo do que a nova forma que a gente achou para trabalhar nesse momento que a gente está vivendo aqui, né? Quem tem ou não tem habilidade com máquina e tecnologia e EAD, enfim, teve que engolir. Agora teve que engolir, teve que se adaptar, e eu tenho certeza que muitos estão até gostando e prefeririam um novo normal, continuar trabalhando em home office, continuar trabalhando usando as tecnologias na maior parte do tempo, né? Sempre que possível, mas hoje o home office vai ser uma grande realidade. As empresas já viram que dá para ganhar dinheiro fazendo home office, né? Outra técnica aqui, né, que é bastante... técnica, talvez não, mas outra forma, né, de promover qualidade de vida nas empresas é você ensinando para os seus funcionários uma educação financeira, né? Um funcionário endividado, né, uma pessoa com problema financeiro, ela acaba tendo, né, a sua produtividade comprometida. Por quê? Porque a pessoa, muito provavelmente, como essa questão financeira é algo que realmente nos tira do prumo, muitas vezes, né? Porque a gente fica fragilizado mesmo, né? A gente não sabe quando é que vai poder pagar aquela dívida, se vai poder pagar, se vai ter que fazer empréstimo, ficar pensando nos juros do empréstimo, como que vai resolver, né, essa situação. Então, a empresa criar meios de ajudar o funcionário a utilizar melhor o dinheiro dele, quanto que ele põe em cada coisa, né, quanto que é aceitável, quanto que é exagerado. Muitos profissionais sabem lidar tão mal com o dinheiro que acabam usando muito dinheiro em coisas supérfluas, em outras coisas que seriam essenciais para que eles se sintam melhores, eles acabam não colocando. Então, compra muita coisa supérflua e não consegue ir num cinema, por exemplo, né? Não consegue ter um lazer, fazer algo que ele goste. Por quê? Porque ele está comprometendo o dinheiro dele muito com outras coisas que, de repente, ele poderia dividir melhor, né? Então, trabalhar a educação financeira com os funcionários é bem bacana, né? Pode evitar aí um monte de problemas, tanto emocionais, psicológicos, quanto a baixa na produtividade, rotatividade, enfim, ausência no trabalho, né? Então, é uma outra, não sei se vocês já tiveram na vida de vocês dentro da empresa, algum profissional que tenha ido lá fazer uma palestra, né, fazer um curso de educação financeira ou finanças pessoais, né? É muito legal, viu, gente? Se não tiveram, pensem em alguém. Se vocês precisarem, a gente tem profissionais para isso. A gente pode levar e fazer uma tarde lá falando do assunto para ajudar o pessoal a lidar melhor com o dinheiro, tá bom? Podem contar com a gente.
Outra coisa aqui é o salário sob demanda. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? Ainda mais hoje, com as novas regras trabalhistas que possibilitam muito a negociação entre empregado e patrão, existe aí essa possibilidade de proporcionar para o funcionário o pagamento do salário dele não apenas em um único dia do mês. Normalmente a gente recebe no quinto dia útil, né? Quinto dia útil, dia 20, ou no último dia do mês. Aí vai depender muito da política de pagamento da empresa, né? Mas existe uma prática aí no mercado também, que é o salário sob demanda. Então, assim, por exemplo, olha, eu recebo, né, sempre no dia 30. Mas a gente sempre trabalha primeiro um mês para receber na sequência, né? Quando você começa o primeiro dia de trabalho na tua empresa, você não chega já recebendo. Primeiro você trabalha um mês e depois você recebe esse mês. Então, a gente sempre tem um mês trabalhado para receber. Então, esse um mês trabalhado, o patrão ele pode pagar para o funcionário à medida que o funcionário precise, justamente para que ele, ao longo do mês, não acarrete dívidas. E em cima dessas dívidas, juros e multas, que muitas vezes é o que leva a pessoa a ficar endividada. A pessoa até tem o dinheiro para pagar aquela despesa, mas ela não tem o dinheiro para pagar a multa, né, e pagar juros. O salário sob demanda, ele pode proporcionar ao funcionário o pagamento de dívidas que ele, de repente, não esperava, né? Então, é uma forma de pagar o funcionário em momentos ao longo do mês que o funcionário precisa e não estava esperando. E o patrão vai lá e adianta o pagamento para ele, para que ele possa liquidar aquela dívida. É uma maneira de quê? De fazer com que o funcionário saiba que ele tem o apoio financeiro da empresa no momento que ele precisar. E é o dinheiro dele, né? O patrão não está entregando para ele nada, não é empréstimo, não é nada disso. É só poder adiantar para o funcionário um dinheiro para que ele pague uma dívida para que não acarrete, por exemplo, juros e multa. Né? Ou para uma necessidade que surgiu, uma criança, né? Alguém na família precisou, ficou doente, precisou comprar um remédio, não esperava, pôr no cartão, não sei o quê, não tem... Vai lá e paga, adianta o dinheiro para que o funcionário possa cumprir com aquela obrigação. Né? É uma forma bem bacana de mostrar para o funcionário, ei, nós estamos aqui para te ajudar, somos parceiros, você tem esse dinheiro em cash, na verdade tem crédito de trabalho, e eu te pago à medida que você precisa. Então, a gente chama isso de salário sob demanda. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Mas eu acho uma prática bem bacana. Seguindo aqui. Opa. Flexibilização de horário, a gente já falou sobre isso, né? Que existe aí a possibilidade da empresa flexibilizar o horário para que o funcionário escolha qual é o melhor horário para ele chegar, às vezes... para que chegar às 8, né, ou 7 horas da manhã, pegar todo aquele pico de trânsito, se eu posso sair de casa depois das 10 e fazer o mesmo trabalho que eu faria se eu chegasse às 7, né, com a vantagem de não pegar trânsito, de não me cansar tanto, de não ficar 1 hora, 2 horas parada no trânsito, né. Então, você melhora um pouquinho a qualidade de vida do seu funcionário, proporcionando para ele, muitas vezes, tem pessoas que por necessidade de trabalhar, acorda 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, e são momentos no dia em que a pessoa não está com toda a capacidade de trabalho. Existem pessoas que biologicamente trabalham melhor, funcionam melhor em outros horários, um pouco mais tarde, precisam dormir até mais tarde, mas depois que acordam, elas são muito, muito produtivas, né? Então, ter essa possibilidade de flexibilização do horário, você pode proporcionar para o seu funcionário, né? Criar um horário que para ele, o reloginho biológico dele vai ser muito melhor. E que ele evite, né, ficar muito tempo parado em trânsito, coisa que realmente desgasta muito, deixa a pessoa muito cansada, né? Então, são possibilidades que eu estou dando para vocês de colocar num programa de qualidade de vida, caso vocês venham no futuro, né, pensar em alguma coisa assim. Ou que vocês também possam implementar nos trabalhos de vocês. Uma outra prática que é bastante interessante também é o feedback de avaliação de desempenho, né? Não adianta nada você fazer todo um programa de avaliação de desempenho, né? Expor o seu funcionário a isso
e ao final você não fazer uma reunião de feedback com ele, né? Essas reuniões, de preferência, elas devem acontecer individualmente, né? Neste momento, o gestor, ele apresenta os indicadores de desempenho para o funcionário, aquilo que era esperado, aquilo que foi entregue, né? Ouça seu funcionário, né? Ouça o que ele tem a dizer, todas as angústias, dificuldades, facilidades, tudo que ele passou ao longo desse período, né? Elogie o trabalho dele, claro, se você vai mantê-lo, você tem que elogiar, né? Colocar para ele aquilo que é bom, aquilo que foi um ponto forte, ou os pontos fortes que você observou ao longo do período para o seu funcionário, né? E no final, depois que tudo foi apresentado, né? O funcionário sabe qual foi o resultado, o que era esperado, ele já expôs os pontos dele, você como gestor também já falou aquilo que foi bom, então no final você faz aí uma análise junto com o funcionário daquilo que ele precisa melhorar, né? Dando o caminho para ele, se possível, como ele pode fazer para que haja essa melhora, né? E dizer para ele, então, qual que é um rendimento que você espera dele no próximo período, né? Então, assim, você faz um feedback, a pessoa fica sabendo o que era esperado, né? Ela tem a oportunidade de dizer o que ela sentiu, o que ela viveu ao longo desse período, e fica já alinhado e orientado para que ele possa continuar o trabalho dele, a vida profissional dele ali dentro da empresa, né? De uma maneira orientada e sabendo a opinião do seu gestor direto sobre o trabalho dele, né? Isso é muito bacana, é essencial, né? E, por fim, aqui eu coloco também uma outra alternativa interessante, que é a ginástica laboral. E aí vocês podem entrar de novo com a fala de que é caro, um profissional é caro, nada que vocês não possam fazer uma parceria com uma instituição, tanto academia quanto universidades, faculdades, que vão levar o profissional lá em troca do benefício de ir lá e fazer a propaganda dentro da empresa, né, de fazer uma parceria para que os funcionários passem a treinar, né, com esses profissionais. Então, a ginástica laboral é uma excelente medida para evitar as lesões, né, por esforço repetitivo, e também os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, as DORTs, tá? São algumas coisinhas que eu queria sugerir para vocês, que vocês podem utilizar aí em programas que vocês venham a querer desenvolver no futuro profissional de vocês. Tudo bem até aqui, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Posso seguir? Tudo. Lá na empresa que eu trabalho, toda quinta-feira tem a ginástica laboral. Nós pagamos uma empresa, né? Inclusive eles queriam até fazer algumas atividades para o pessoal de home office, mas nós já temos um professor que está fazendo esse trabalho. Legal. Então, para poder movimentar o pessoal. Então, é bem bacana. Quem que paga? A empresa que paga? A empresa que paga, Na verdade, assim, não é empresa Cucremate em geral, é o segundo andar, que é o contrato Santander Multisites. Né? Então, e às vezes, nós chamamos o vice-presidente da empresa, o jurídico, o DP, né? Alguns parceiros nossos, né? Para poder fazer esse dia de um momento de relaxamento, e justamente para mostrar o trabalho da empresa, para ver se a empresa que adere, né, esse programa aí de ginástica laboral, mas não é empresa em geral, não, é só o nosso contrato que faz isso. Entendi, então, legal. Não é a empresa toda. Entendi. Bacana. Mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Não? Jaque, André. Oi, fala, André. Agora eu consigo falar que eu estou no celular. Coisa boa. Você falou sobre a qualidade de vida do trabalho referente trabalho, casa, trabalho. Eu saio do serviço às 17h30, né? Às 15h para 18h eu estou em casa. É muito rápido. E isso, para mim, me ajuda muito na qualidade de vida, para estar perto do meu filho, ou acontecer alguma emergência, tipo caso assim, eu estou muito próximo. E é muito bom para mim, entendeu? Claro. Graças a Deus eu não pego ônibus, eu vou de carro e volto de carro, coisa muito rápida. E é bem bacana isso, entendeu?
E tô numa área que eu gosto pra caramba, que eu se formei em logística, né? E buscando o melhor dentro da empresa, mais conhecimento para ter mais oportunidade dentro da empresa, que é do lado da minha casa, uma empresa boa que está em 40 países, né? Fase de crescimento, entendeu? Show de bola. Uhum. Eu tive, André, alguns convites para atuar em locais mais distantes de casa. Né? Eu também trabalho aqui na unidade, pertinho de casa, quase que praticamente no mesmo bairro, muito perto. Isso para mim tem um valor assim que para pagar financeiramente, pagar em dinheiro seria muito caro, né? Porque não pegar trânsito para mim é algo muito bom. Não ter que acordar tão cedo para mim também é algo muito bom, porque eu sou uma pessoa que trabalho melhor mais tarde. Então, assim, eu não fui para esses lugares trabalhar justamente por conta do benefício de estar perto de casa. Para mim, não tem preço. Não tem o dinheiro para pagar isso, tem que ser muito caro. Então, não vai ser difícil valer a pena, né? Pode acontecer em algum momento, mas por enquanto, para mim, tá muito legal estar do lado de casa. Se o carro quebrar, dá para ir a pé, entendeu? Então, assim, ir a pé até é bom para a questão de exercício físico, né? Condicionamento físico. Então, assim, realmente estar perto de casa, para mim, eu acho que para você também é algo que é difícil pagar, né? Difícil alguém que consiga pagar por isso, sairia muito caro. É excelente trabalhar. Por exemplo, Claro. eu saio na sexta-feira, eu saio 4h30. 15 para 5 eu tô em casa. Eu passo no mercado, compro pão e tomo café com a minha mãe e com o meu filho dentro de casa. Tem preço isso, André? Não tem dinheiro que pague, né? De repente você ganha um pouco mais e sofre muito mais do que você ganhar um pouquinho a menos e ter uma qualidade de trabalhar do lado da sua casa e um pouco mais de paz. Porque não é fácil, não. Eu trabalhei em Cotia, eu pegava 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. Era muito estressante, era demais. E eu trabalhei à noite ainda, eu trabalhei na Gerdau. Eu trabalhei 2 anos na Gerdau. Era muito estressante. Estressante de eu trabalhar à noite, estressante de eu pegar ônibus, estressante de eu vir embora de manhã, aquela Raposo, 6 da manhã, travada. Era tudo estressante. Ô, André, mas você sabe que André e demais alunos, esse é um desejo de alguns perfis, porque para algumas pessoas também isso é muito monótono, causa monotonia e não é o tipo de coisa que agrada a todo profissional. Tem profissional que gosta de pegar o carro e atravessar a cidade e tá super adaptado a esse ritmo frenético. Quando sai desse ritmo, entra em parafuso. Você sabe que tem gente com perfil e é absolutamente normal, né? Cada pessoa se adapta melhor a formas diferentes, universos diferentes, ambientes diferentes de trabalho e tudo mais. Né? E para mim, eu prefiro trabalhar perto, mas tem gente que adora atravessar a cidade, tem gente que trabalha num município e mora em outro município, atravessa toda a cidade. Né? Hoje é muito válido. Conheço muitas pessoas que trabalham em São Paulo e moram em cidades do interior, né? Eu morava na Praia Grande e trabalhava onde que eu trabalho hoje. Então, não é, mas você pegar a rodovia vazia de manhã e à tarde é muito melhor do que você andar no trânsito de São Paulo. Mas às vezes tinha operação comboio, algum acidente na Anchieta e travava tudo, né? Mas eu tô aqui uns 20 minutos no meu trabalho. Às vezes eu vou de bicicleta. Quando eu fiz a minha primeira pós-graduação, eu ia de bicicleta também para Anhanguera, sabe? Então é bem qualidade de vida que o André falou, que vocês estão falando no transporte é maravilhoso. Sabe, trabalhar perto de casa, sabe, então eu gosto. Quando eu era mais novinha, eu trabalhava para lá da ponte, trabalhava mais longe, eu ia de ônibus, mas era tão lotado aquele ônibus, tão lotado, que teve um dia que eu passei mal,
Sabe aqueles mal-estar que você dá uma desmaiadinha e já volta? Tava tão lotado que eu não consegui cair. Eu desmaiei, fiquei de pé e já acordei e já me recobrei a mente, enfim, de pé, depois de um desmaio. Falei, Jesus, eu desmaiei e não deu nem para cair de tão lotado que tá o ônibus. Isso é uma grande realidade. Para mim é muito difícil, eu não dou conta, não. Mas vamos lá, pessoal. Essa coisa do trabalho, como a gente vê hoje, cheio de regras, coberturas para os funcionários, coberturas para os patrões, né? Normas que cobrem um, que cobre outro, que garante isso, garante aquilo. Nem sempre foi assim. Nem sempre o trabalho foi bem visto, nem sempre o trabalho foi para todos. Eu vou fazer uma linha do tempo bem antiga aqui com vocês, não demora não, são dois slides só. E eu gostaria muito que vocês aproveitassem, que eu achei bastante interessante. É uma parte da matéria que, para fechar, que a gente fecha hoje, que para fechar eu acho que com chave de ouro. Conhecimento sobre o trabalho, eu acho que sobre essa área que a gente decidiu mexer, que é trabalhar com pessoas, eu acho muito gostoso, muito interessante. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a Grécia Antiga e o trabalho? Olha só, ócio como ideal. Entre os pensadores da Grécia Antiga, trabalhar era mal visto. Aristóteles colocava o trabalho em oposição à liberdade, e Homero via na ociosidade da antiga nobreza grega um objetivo desejável. O trabalho pesado era para mulheres, servos e escravos. Ou seja, os homens que eram da nobreza, né, os caras importantes, para eles, o ideal era não trabalhar, né? Quem trabalhava era mal visto porque ou era escravo, né? Ou era um servo, ou eram as mulheres. E isso garantia status, né, naquela época lá. Então, o trabalho era uma característica de pobres, né? As pessoas da nobreza não trabalhavam. Olha só, hein? Hoje não trabalha não para ver. Quem faz festa não trabalha. Olha isso. Na Idade Média também, aqui na Idade Média, eu falei antes da Idade Antiga. Na Idade Média, trabalhar na agricultura era uma tarefa árdua. Quem era obrigado a trabalhos forçados por seus patrões não tinha escolha. Mas quem tinha escolha preferia fazer festa e não se preocupar com o amanhã. Então tinha uma grana, vamos festejar. Então a vida era uma grande festa, né? Trabalhar era algo assim que evitava-se. Trabalho como ordem divina. Olha só, já está mais perto da gente, né? No século XVI, Martinho Lutero declarou a ociosidade um pecado. Ficar sem trabalhar, por isso que fala, né? Mente vazia, oficina do diabo. Você não pode ficar parado. O homem nasce para trabalhar, escreveu Lutero. Segundo ele, o trabalho é um serviço divino e, ao mesmo tempo, vocação. Já está muito mais perto do que a gente vive hoje, né? A gente, quando nasce, os nossos pais já pensam assim, meu Deus, será que eu vou ter condições de colocar meu filho numa boa escola? Porque ele precisa fazer uma faculdade para ele ter um bom trabalho, né? Nós somos uma sociedade criada para o trabalho. Você está lá com seus 12, 13 anos, seus pais não estão vendo a hora de você chegar na idade de trabalhar, né? Essa é a grande realidade. E você também não vê a hora de trabalhar e ter o seu dinheiro, né? Descobrir a sua vocação para fazer o que você gosta é uma grande vantagem se você puder. Mas a verdade é que hoje a gente, se não trabalhar, não tem de onde tirar, né? A sociedade cresceu, houve uma evolução em termos de quantidade de pessoas. Então, o perfil, né, da sociedade hoje é muito diferente do perfil dessa sociedade que a gente está falando aqui, né? A serviço das máquinas. No século XVIII, começou a industrialização na Europa. Enquanto a população crescia, diminuiu o espaço cultivável, né? Então, tudo isso que a gente está falando aqui anteriormente foi ficando para trás, né? Surgiu a indústria, as pessoas migraram das cidades do interior para cidades, né, maiores, em busca de trabalho em fábricas e fundições. Em 1850, muitos ingleses trabalhavam 14 horas por dia, 6 dias por semana.
trabalhava bastante, né? Por que trabalhava 14 horas por dia? Porque nessa época aqui não existia lei nenhuma, né? Quem mandava era o patrão, que era detentor do emprego, que era detentor do dinheiro, e se você queria trabalhar, você tinha que se submeter, né? Aí a gente entra numa nova fase aqui, que é a fase, obrigada, que é a fase da otimização da linha de montagem. O que é isso aqui? Henry Ford, pessoal, início do século XX já. O que o Ford fez? Ele aperfeiçoou o trabalho na linha de montagem, né? Aqui foi na época do modelo T do Ford, que é aquele primeiro carro popular que o Ford criou, que ele era, todos os carros eram pretos. Por que todos os carros eram pretos? Porque era linha de produção, a primeira vez que se produzia carro em grande quantidade, né? Todos com o mesmo modelo, todos com a mesma cor. Quem queria comprar era o modelo T preto que tinha disponível, que foi o carro desenvolvido em linha de montagem em grandes quantidades, né? Com isso, a produção do Ford modelo T foi facilitada 8 vezes. Ou seja, produzia-se 8 vezes mais. É a industrialização, né? A linha de montagem entrando no jogo aqui. O que baixou o preço do veículo e possibilitou salários mais altos aos funcionários. O Ford ele era tão inteligente que os primeiros clientes dele, que comprou os carros dele, foram os próprios funcionários. Porque ele, além de ser o primeiro cara que fabricou o primeiro carro em linha de produção, ele também foi o primeiro carro que vendeu o carro à prestação. E vendendo muito, o salário dos funcionários dele aumentou muito e os funcionários passaram a ter condição de comprar carro. E é óbvio, comprava o carro do patrão, né? Mais à frente, produção barateada. Ao longo do século XX também, aumentaram significativamente os custos sociais com os trabalhadores nas nações mais ricas do mundo. Como resultado, as empresas transferiram a produção para onde a mão de obra era mais barata. Foi aí que a gente começou a ver as indústrias migrando das grandes cidades para as cidades do interior, para o Nordeste. Por quê? Porque onde a população cresceu, né, onde começou a... Como é que eu vou falar? As cidades começaram a ficar mais evoluídas, o custo de vida começou a ficar mais caro, né? E o custo de instalação da empresa também começou a ficar mais caro, né? Então, as empresas saíram daqui e aquelas famílias, né, que viviam da indústria, que o pai entrava na indústria com 15 anos e saía de lá aposentado, não tinha mais essa possibilidade, né? Porque surgiu um novo modelo social, né, uma sociedade nova, e com isso surgiram os serviços, né, foram surgindo os serviços, essa população cresceu e foi necessário a criação de serviços que não tinha antes, como lavanderia, como restaurantes, né, esses serviços que foram surgindo ao longo do tempo por necessidade, né. Então, novas áreas de trabalho. Enquanto tudo isso ocorria, né, são criados na Europa mais empregos no setor da prestação de serviços, que é isso que a gente está falando aqui. Novos campos de trabalho estão se abrindo como resultado da transformação social. Aqui, a gente viu muita gente indo para a área da saúde, muita gente indo para a área da educação, muita gente indo para a área financeira, para o direito, né? Os profissionais começaram a estudar, né? E isso foi fazendo uma sociedade mais cara. E aonde que o trabalho mais barato estava? Nas regiões mais interioranas, né? Com o passar do tempo, a jornada de trabalho foi reduzida e o volume de trabalho per capita diminuiu 30% aí entre 1960 e 2010. A carga horária foi diminuindo, né? E melhorando, na verdade, a mão de obra, né? Aí vem aqui a próxima, ó, trabalhar nunca mais. Eles não fazem greve, eles não exigem aumento de salarial, são extremamente precisos. Os robôs industriais estão revolucionando o mundo do trabalho. A gente já está na nossa época, né? Nos dias de hoje, indústria 4.0 e tudo mais que a gente vem vendo cada vez mais presente aí. Aliás, a gente tem essa pós-graduação aí 4.0, quem se interessa,
fazer um EAD depois, a gente tem, muito interessante, viu, gente? Saber, conhecer, não ficar alheio, não ficar de fora. Seguindo aqui, por fim, então, o admirável mundo novo do trabalho, a proteção ambiental, o atendimento de idosos e doentes e o apoio aos necessitados são tarefas no momento executadas primordialmente por voluntários. O trabalho voluntário hoje é muito bem visto. Eu já falei isso para vocês aqui. Valoriza o currículo, valoriza a experiência de vocês como ser humano e as empresas estão valorizando muito, tá? Esse aqui, eu faço uma linha do tempo da questão dos direitos trabalhistas. Alguém quer falar alguma coisa a respeito disso que eu falei anteriormente? Sobre a evolução do trabalho? Ok. Vamos seguir, então, aqui. Linha do tempo. Olha só, pessoal. A gente começa aqui em 1930. Antes de 1930, vamos fazer uma olhada geral aqui. As relações de trabalho entre empregado e empregador não eram normatizadas, ou seja, não existia legislação trabalhista, não existia sindicato, tá? Então, não existia esses órgãos que fazem a regulamentação e colocam regras, né? Para que tanto os empregados quanto os empregadores cumpram. Somente aí, a partir de 26 de novembro de 1930, Vargas cria o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Tá? Então, em 1930, surge aí o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Depois, isso foi se ajustando até chegar nos dias de hoje, que não existe mais, né? O Ministério não. 21 de março de 1932, é instituída a carteira profissional, logo regulamentada sob o nome de Carteira de Trabalho e Previdência Social, né? Então, lá em 1932, surgiu a nossa famosa CTPS, tá? 16 de julho de 1934, promulgada a Constituição, a primeira Constituição brasileira, 1934. Depois a gente teve a Constituição de 88, né? A gente está falando da primeira Constituição brasileira aqui em 1934. Aí, olha só, 1º de maio de 1940, decreta... Só um minutinho. 1940, Decreto-Lei 2.162, institui salário mínimo em todo o país. Por que será que a gente começou aqui, em 1º de maio, né, a comemorar o Dia do Trabalhador? Primeiro porque o salário mínimo surgiu aí no 1º de maio de 1940, né? Olha aqui outra coisa importante que aconteceu em 1º de maio de 1941. É inaugurada a Justiça do Trabalho, destinada a resolver questões jurídicas das relações trabalhistas. Sempre no dia 1º de maio ocorreram coisas muito importantes, né? Primeiro aqui o salário mínimo, depois inaugurada a Justiça do Trabalho. Aí, em 1º de maio de 1943, entra em vigor a consolidação da lei trabalhista, que é a CLT, que garante direitos ao trabalhador, né? 1º de maio também. 5 de janeiro de 1949, é regulamentado o direito ao trabalhador de repouso semanal remunerado. Olha só, pessoal, fim de semana não trabalhado começou lá em janeiro de 1949. Aqui eu dei uma invertida, porque, ó, 1º de maio de 1945 é lançado o Movimento Unificado dos Trabalhadores, identidade que tem como meta liberdade sindical. Foi quando a gente começou a ter os primeiros movimentos sindicais, tá? Então, 1945. 13 de julho de 62, é instituída pela Lei 4.090 a gratificação de Natal, 13º. Olha quando, pessoal? 13º, então, começou aí em 1962, tá? Aí depois, em 1966, em novembro de 1966, criado o Instituto Nacional da Previdência Social. Isso aqui os mais velhinhos vão lembrar que é o INPS, né? O instituto que cuidava aí das questões das pensões e aposentadorias, que hoje é o INSS. Na sequência aqui, a gente vê, ó, 1º de janeiro de 67, passa a vigorar o Fundo de Garantia, né? Foi aí, pessoal, que a gente começou a ver
os primeiros movimentos cuidando, né, do direito do trabalhador, tá? Foi nessa linha do tempo aí, a partir de 1930. 5 de outubro de 1988 é promulgada a segunda Constituição da República Federativa do Brasil, né? A nossa segunda Constituição. 11 de janeiro de 1990 é permitido o pagamento de benefício de desemprego de longa duração, que é o nosso seguro-desemprego, né? Foi lá em 1990. E em fevereiro de 94 é adotado o Plano Real do ex-presidente Fernando Henrique, que ele ainda era ministro da Economia, se eu não me engano, não vou lembrar agora o nome do presidente. Vou ver se eu lembro até terminar aqui. Marcado pela adoção da jornada flexível. Se alguém lembrar aí, pode falar, tá? Então, aqui em 94... Oi? Não foi o Itamar Franco? Itamar Franco, sim. Itamar Franco, André, isso mesmo, perfeito. Então, aí foi adotado aí, o Plano Real, marcado pela adoção da jornada flexível, participação nos lucros, terceirização, combinando com o aumento do trabalho informal, temporário e autônomo. Então, foi aí que surgiram aí essas possibilidades de terceirizar mão de obra, participação de lucros, quando a empresa tinha lucros, né? A adoção de jornadas mais flexíveis, menos horas, 6 horas de trabalho, 4 horas, dependendo do tipo de atividade, né? Aí, em janeiro de 1998, foi criada a Lei 9.601, Sistema de Compensação de Jornada de Trabalho, Banco de Horas. Anos 2000, mais de 400 projetos de lei tramitam na Câmara com proposição para a mudança da reforma da CLT. Já começa lá no início dos anos 2000, né? O pessoal querendo mexer na CLT. 11 de novembro de 2017, entra em vigor a Lei 13.467, mais conhecida como a Lei da Reforma Trabalhista, né? Que a gente teve aí a reforma em 2017. Em janeiro de 2019, o atual presidente, Jair Bolsonaro, anuncia oficialmente a extinção do Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência. 24 de setembro de 2019, a carteira de trabalho digital substitui o documento do papel. Não sei se vocês sabem, mas hoje, quem teve redução de carga horária e o governo está pagando aquela diferença, né? Aquela diferença por acordo com as empresas, teve que baixar aí a carteira profissional, o aplicativo, né? Para poder saber quando é que vai ser pago e tudo mais. Porque hoje a carteira digital não é mais aquela física impressa, e sim uma carteira digital, uma carteira profissional digital, né? E é bem legal porque você consegue ter acesso a informações de empregos que você teve desde o início da sua carreira. Então, quem não tem, baixa aí no seu aplicativo para você ter acesso a essas informações. Vocês são de RH, são obrigados e têm dever de conhecer esse tipo de informação, principalmente as mais recentes, viu, gente? Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa daqui, dessa parte da aula? Eu espero que sim, né? Eu quero falar sobre a carteira de trabalho que foi extraviada e aí eu achei a carteira de trabalho na sexta-feira, né? Tava escondida num local em Osasco. E escondida não. Mas a pessoa que perdeu a carteira, né? Ela baixou no aplicativo e disse que o aplicativo não estava atualizado, né? Eu tenho no meu celular o aplicativo da carteira digital, o meu tá certinho, porque eu só tive 3 empregos só, né? Então, hoje o seguro-desemprego e o saque do fundo de garantia é feito também pelo aplicativo, hoje é tudo aplicativo, tem a opção de ir no banco, pode ir se quiserem ou não, né? Então a carteira de trabalho ainda está sendo, atualizada aos poucos, né? Tem algumas informações que ainda não estão sendo baixadas, tal, mas estão resolvendo o caso da carteira digital. Eu fiz uma contratação de um estagiário, ele não tinha carteira de trabalho.
E no Poupa Tempo não está mais tirando a carteira de trabalho física, tá? Então é só o aplicativo. Então é bem interessante essa parte aí da carteira de trabalho aí também, né? Para poder ver todos os empregos, tudo. Mas as duas estão guardadas aqui, a minha carteira e o do celular. É isso aí. André, pode tirar uma dúvida para mim, André? Pode. Posso. André, meu filho vai fazer 17 anos, ele está sem a carteira de trabalho. Como que eu faço para tirar uma carteira de trabalho ou ele tem que arrumar o primeiro emprego? Não, agora não está mais tirando a carteira de trabalho. Então ele vai ter que fazer um cadastro. Empresa, né? Ele vai ter que abaixar o aplicativo da carteira de trabalho, né, digital, e fazer o cadastro dele lá. Daí a empresa, por exemplo, o estagiário que eu contratei, eu peguei só o início do CPF dele, né? Então, ou seja, se o colaborador, porque assim que ele é desligado da empresa, automaticamente já tá lá, já cai na carteira de trabalho digital. Então, ou seja, o Poupa Tempo não está mais fazendo carteira digital física. 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 Aqui, ó, André. Aqui a carteira digital. Esse mesmo. Aí você esse mesmo, eu tenho no meu celular. Então, e aí, assim, ele não precisa... É só falar que ele é o primeiro emprego dele lá e não precisa tirar, não. É só ele baixar o aplicativo no celular. Vai preenchendo as informações que precisa de primeira carteira. Primeiro emprego, primeira carteira. Obrigado, Jaque. Obrigado, André. Imagina, gente, hoje, quem tem carro, pagou IPVA, licenciou e não tem mais documento físico. Né? Você baixa também o aplicativo do Detran aqui e pega o documento digital. Hoje é tudo digital. Eu ia falar isso agora. A habilitação também, assim, se quiser andar com a digital, você pode andar. Tudo então... digital. Por isso que eu digo para vocês, o serviço de internet hoje não é mais um serviço que uns têm que ter, outros não. É como água e luz hoje. A internet você tem que ter. Independente da sua classe social, você vai ter que ter, porque se você faz parte de uma classe social C e D, E, que faz uso, né, ou é beneficiado pelo governo nessas bolsas, assistências e tudo mais, você faz tudo pela internet, você não tem mais aonde ir para fazer esses cadastros, né? A gente precisa parar com a resistência do digital, a gente tem que se familiarizar, a gente tem que passar a dominar, a gente que é profissional principalmente, não tem como fugir, é uma realidade. Para tudo que você vai fazer hoje, você tem que baixar aplicativo, você tem que ter internet. Se você não tem, você vai pegar do vizinho, você vai em um lugar que tem, mas você tem que fazer tudo digital. Não tem jeito, gente. É uma grande realidade e que a gente não tem como fugir. Né? Quem foge tá por fora. Então, pessoal, eu quis fazer com vocês, não por vontade própria, mas também a matéria exige, eu quis fazer essa análise da linha do tempo para vocês verem que nem sempre as coisas foram como são hoje, né? Hoje, você conversa com uma criancinha pequena, você dá uma ordem, você fala que não pode alguma coisa, você tem que dizer por quê, né? Então, imagina dentro de uma empresa você lidando com adultos, né, de todas as idades, de todas as gerações, que com características tão diferentes, debaixo da tua responsabilidade, né? Imagina o cuidado que você tem que ter ao comunicar, ao falar, ao interagir, ao abordar, né? E o cuidado que você tem que ter também com a integridade física e psicológica dessas pessoas. Se você quer ter pessoas satisfeitas e trabalhando, te dando resultados, você tem que cuidar das pessoas, né? Essa é uma consciência do hoje, do novo, né? Da realidade hoje dentro das organizações. Vocês veem que o trabalho sai de uma esfera em que trabalho é mal visto e passa para uma esfera em que trabalho faz parte da vida, como respirar é trabalhar para a gente, né? Não existe não trabalhar, você pode ser de qualquer
categoria econômica, você vai trabalhar, né? Menos, mais, com menos ou mais responsabilidades, mas você vai trabalhar, né? Essa é a grande realidade da sociedade hoje, né? Vai estudar, vai trabalhar, faz parte, né? E quem tiver melhor preparado, né, para lidar com tudo isso, vai se dar melhor, vai ter mais chances de ganhos, né? Por isso que eu chamo muita atenção de vocês para esse novo, para esse parar de resistir ao uso da tecnologia no dia a dia. Isso é uma realidade. Quem souber lidar melhor vai se sair melhor profissionalmente, né? E voltando aqui para o assunto da questão do trabalho, cuidar das pessoas e da saúde, né, da qualidade de vida das pessoas dentro da organização é uma realidade, é uma obrigação das empresas, né? Quem não faz, acontece um acidente ali, acontece uma doença ali, essa empresa ela vai se responsabilizar e vai pagar caro se ela não tem esse controle da saúde, né, das pessoas dentro da empresa. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre alguns conceitos de segurança do trabalho, e aí que eu gostaria que os meninos que têm experiência contribuíssem aí, fiquem bastante espertos para vocês poderem contribuir com a aula, porque vocês têm bastante experiência nisso. Então, vamos lá, vamos ver alguns conceitos aí do assunto, né? A segurança do trabalho se refere a quê? A medidas de prevenção de acidente no ambiente de trabalho. Não só acidentes, mas também desenvolvimento de doenças. A gente já falou mais da parte de doenças ocupacionais, né? E hoje a gente fecha a aula falando de acidente propriamente, né? Como que eles são identificados, né? E como que a gente pode documentar isso, a gente vai falar nessa aula de hoje, tá? Para fechar aí a nossa matéria. Então, olha só, para exemplificar, né, algumas questões a esse respeito, eu coloquei aqui embaixo, né, alguns tipos de medidas específicas. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Algumas medidas específicas de segurança do trabalho. Obrigada. Verificar a segurança das instalações e toda a infraestrutura do ambiente de trabalho, né? Então, existe aí um pessoalzinho dentro da empresa, que a gente chama CIPA, né? Que ajuda a empresa a cuidar um pouco melhor disso. A empresa ela já tem obrigação, né? Haja visto que ela tem que ter laudos para funcionar, né? Técnicos têm que ter ido lá e feito esses laudos. Esses laudos vão analisar ruídos, iluminação, espaço, eletricidade, enfim. Se o lugar é arejado, eles vão ver tudo isso. E se tiver de acordo, a empresa se instala. Se não, a empresa tem que adaptar, fazer todas as correções para que ela possa se instalar e funcionar, né? Então, a empresa já tem por obrigação fazer isso. Mas além dela estar instalada com todas as regras impostas, ela também tem que ter, à medida que ela tem um volume de funcionários, ela tem que ter uma equipe formada por profissionais da empresa eleitos, parte eleita pelos funcionários e parte indicada pela empresa mesmo, né? Para quê? Para que ajude a empresa na preservação dessas regras aqui que eu estou falando para vocês. Então, verificar a segurança de instalações de toda a infraestrutura da empresa é parte da função também da CIPA. Correto, meninos? Outra coisa aqui, ó, identificar condições... Correto, Tiago. Sim, certinho. Tá. Identificar condições de trabalho que possam oferecer algum tipo de perigo ou risco, né? Isso, normalmente, a gente aponta nos mapas de riscos, né? O pessoal que faz parte da CIPA, eles têm um documento que chama Mapa de Risco, que eles analisam toda a estrutura física da empresa, canto a canto, para identificar onde, né, estão aqueles pontos que podem trazer algum tipo de perigo ou risco para as pessoas que trabalham ali, né? Ele põe no mapa de risco, entrega isso para o SESMIT, para os responsáveis da empresa, que vão atuar em cima para que isso seja corrigido. Correto, meninos? Vocês querem falar alguma coisa sobre isso?
Sim, normalmente esse mapa de risco fica ver também, né, por todos os colaboradores, para eles verem onde que tem tipo hidrante, onde que tem extintores, onde que ele pode correr mais risco. Dentro do escritório é mais difícil ter se ter um acidente. O André pode falar que ele trabalha na linha de produção. Existe então, menos exposição, né, André? Exatamente, em escritório. menos exposição. Daí o André que pode falar na parte dele lá, porque ele é na linha de frente de produção. O que a gente vê lá, Fala um pouquinho pra gente, André. É que, assim, tem os empilhadores, é igual o André comentou, e às vezes as empilhadeiras passam alguma coisa, quando a empilhadeira passa, a técnica de segurança do trabalho, ela vai vigiar a empilhadeira para a área ser evacuada, né? Igual o André estava falando também, todos os colaboradores têm um mapa de risco visível em todos os setores, para que o que acontece? Para ter algum incêndio, alguma coisa, eles têm a visão da área de saída mais rápida, para onde ir, para onde não ir, entendeu? É bem detalhado, é muito detalhado lá. E o técnico de segurança do trabalho, ele faz DDS com a gente todos os dias, e todos os dias praticamente, ele fala a mesma coisa da saída de emergência, dos extintores, como que deve fazer, como que não deve, se a empilhadeira passa... Se tem corrimão, se tem aquelas faixas na escada, assim, que é para evitar escorregar. Isso, até assim, se ele pegar você na escada com o celular, mexendo no celular, ele te dá uma advertência. Pelo motivo que você não está usando o corrimão e você está desatento a descendo ou subir na escada. Isso pode gerar um incidente ou um acidente muito grave. Entendeu? E quando ele gera isso, um acidente, alguma coisa, ele tem que prestar satisfações para os diretores da empresa. Igual teve a semana passada, teve um empilhador derrubou um pallet. E eu sou brigadista e tem a menina que é da CIPA lá. E a gente foi, tirou foto e mandou. Na hora o empilhador ficou com raiva da gente tudo, mas aí a gente fez o papel da segurança. Por quê? Porque se tivesse um colaborador ou alguém perto, ou até ele próprio, podia machucar e ter um acidente muito grave dentro da empresa. Entendeu? Essa parte de CIPA, de segurança do trabalho, a empresa que eu trabalho é muito sério. Porque a segurança do trabalho, na verdade, começa dentro da sua casa até você chegar à empresa. E da empresa para a sua casa. E toda vez que você tem DDS dentro da empresa, automaticamente você leva para sua casa. Porque aí você gera segurança para sua família, para os seus amigos, colegas de trabalho, geralmente para todos, entendeu? É bem detalhado mesmo. Eu que trabalho eu tenho minha mesa, tudo lá, mas eu trabalho bem no galpão lá e eu tomo conta do estoque do CD, é muito detalhado. Diariamente eu tô com o empilhador lá e tem que ter muita atenção. Até quando ele entra nos corredores, a gente isola com a corrente, coloca o visível lá que não pode ninguém entrar, para ter essa visão mesmo de não ter o acidente. Porque se tiver o acidente, os diretores da empresa já passa a segurança do trabalho para a gente para não ocorrer. Se tiver, o bicho pega. Tem empresa espera só um pouquinho, Rogério, você já vai falar. Tem empresa que todos os dias inicia com uma fala do gestor direto daquele departamento, todos os departamentos fazem isso, começando com uma instrução de uso de equipamentos, né, e de levantamento das situações de risco para que as pessoas evitem. Então, é bem rigoroso mesmo. Fala, Rogéria, diga, minha querida. Então, eu achei legal da parte do pessoal da CIPA, né, que ontem eu saí do serviço, eu tava tão cansada, assim, eu andei o dia inteiro, parecendo uma maluca, pra lá e pra cá. E aí eu fui pro estacionamento, fui pegar o meu carro, na hora que eu cheguei no estacionamento, eu tropecei, que vergonha. Olhei pro lado, pro outro, eu falei, graças a Deus, ninguém... Ah, meu Deus, mas não deu nada não, né? Você tá bem? Não, tô bem, é porque é moleza mesmo, né? Mas tava cansada, sabe quando as pernas tá cansada e você quer ir embora? Aí
Aí hoje de manhã eu cheguei, Rogéria, você tá bem? Eu falei, o que foi? Claro que eu tô bem, graças a Deus. Ah, porque ontem a gente viu que você tava cansada e você acabou tropeçando num negocinho assim pra subir, pra ir pro estacionamento. Eu falei, meu Deus, eu tava sozinha, ninguém viu. Ele, não, a gente tá olhando você pela câmera. E a câmera? Que vergonha! Hoje em dia... Deus que me livre aí, porque ele falou assim, não, ano passado você caiu, a gente tem que estar sempre olhando, né, o colaborador, né, e você principalmente. Eu, ai, que vergonha, nunca mais. Vou abrir o CAT para você, viu, Rogério? Vai abrir o CAT, isso mesmo. Fala, Wellington. Obrigada, Rogéria. Fala, Boa Wellington. noite, pessoal. Uma coisa que eu achei importante que o André Ricardo falou, e não é diferente na empresa onde eu trabalho. Como é importante ter pessoas qualificadas no setor. Tipo, no caso dele é brigadista, eu também sou. E como na empresa onde eu trabalho ela é muito grande, então a segurança do trabalho, eles disponibilizam os cursos, né, de formação de brigadista. E cada setor tem um brigadista. Caso venha acontecer um acidente ou algo do tipo assim, tem pessoas no ambiente de trabalho que são competentes para agir e até mesmo salvar uma vida, entendeu? E isso é muito importante. Com certeza, Wellington, porque vocês, só um pouquinho, André, vocês como brigadistas e experientes nisso, vocês sabem que tipo de equipamento usar num momento de incêndio, né? Qual o comportamento, para onde a pessoa vai, enfim, Positivo. é importantíssimo mesmo. Isso mesmo. Eu sou brigadista e presidente da CIPA. Legal, André. Bacana. Mas, Jaque, o mais importante assim da CIPA, o que acontece? É você ter seus equipamentos de proteção, seus EPIs. Isso é essencial. Igual no CD que eu trabalho, quem desce do escritório alguma coisa tem que estar com a bota de proteção e com fone de ouvido. Sem isso, a gente não passa nem pela minha mesa. Você entendeu? Porque é essencial os EPIs de proteção dele. Porque se você não tiver um EPI de proteção, você não está adequado para trabalhar na empresa. Entendeu? É verdade, André. Tanto é, gente, que a CIPA ela tem respaldo legal para atuar. Fala, Juliane, diga. Então, lá na empresa que eu trabalho, ele é um escritório também, então é um ambiente de pouco risco. Só que a gente separa tanto brigadista quanto cipeiro por andar, por departamento, de acordo com a quantidade de funcionários que tem dentro daquele departamento. Então, um departamento com mais funcionários, a gente tem mais brigadistas e cipeiros. E apesar de ser um escritório, no ano passado, a gente teve um acidente. Uma menina caiu, ela sentou na cadeira e a cadeira quebrou. Ela não tinha percebido que a cadeira dela estava quebrada, que precisava trocar. E ela sentou, quebrou e fraturou o cóccix. Foi bem no horário de almoço, tinha poucas pessoas dentro do escritório. E foi o pessoal da CIPA, daquele andar, que atuou, que ajudou ela, que ligou para o SAMU para poder socorrer e tudo. Então, essa questão de ter pessoas bem treinadas e dentro de cada área, todas as áreas, ter alguém é muito importante quando acontece isso, porque não dá para colocar. Lá na empresa a gente tem cipeiros que são gestores. Só que se o gestor está fora e acontece alguma coisa, quem que resolve? Então, é importante não colocar apenas gestores, né? Os gestores que tem são os indicados pela empresa. É importante ter pessoas, departamentos e hierarquicamente diferentes, né?
Exato, e aí tem as outras pessoas, os outros colaboradores que foram os votados e tudo, e tem essa distribuição de acordo com o número de funcionários e tal, mas teve esse fato que aconteceu lá, que a gente nunca tinha tido no ambiente de escritório, falava, é muito difícil a gente ter um acidente, acontecer alguma coisa, o grau de exposição é muito baixo, e aconteceu com uma cadeira, né? Tipo, Acontece, sabe? E a cadeira quebrou. Acontece muito em escada também, as pessoas caem muito de escada em ambiente de escritório, problema com cadeira. As pessoas sobem cadeira com rodinha também para pegar coisas, não usa escada. Enfim, é complicado, mas em todo lugar onde tem pessoas trabalhando, algum nível de exposição tem. A gente tem que cuidar, porque depois uma pessoa quebrou o cóccix e agora vai ter uma baita de uma consequência sobre isso, né? Ela tá bem, a moça? Ela ficou apenas 15 dias afastada, ela não chegou a quebrar, foi uma fraturinha leve, assim, ela voltou com dor, tanto que quando ela voltou, eu perguntei para ela se ela estava em condições de voltar, se o médico dela tinha liberado tudo, se ela tinha ido numa consulta de retorno. Ela falou que ela estava sentindo um pouco de dor ainda, mas ela não queria se afastar pelo INSS. É complicado. Demora para poder fazer perícia e receber e tudo. E ela é chefe de família. Ela que mantém a casa, então tinha toda essa preocupação. Aí eu falei, não, mas se você não estiver se sentindo bem, estiver com dor, você precisa se afastar. Eu falei, eu vou te encaminhar para você fazer um exame. Vou te obrigar a isso. Aí ela falou, não, eu tô bem, eu trouxe uma almofada, eu coloco uma almofada e eu consigo trabalhar. Passou mais uma semana, eu perguntei para ela como ela estava. Ela falou assim, não, já tô quase zero de dor, já tô bem melhor. Então, tudo bem. Hoje ela tá a empresa para aceitar de volta, a pessoa tem que apresentar um exame de retorno, liberação do médico, viu? Não pode aceitar sem isso. Não, quando é retorno do INSS, sim. Isso mesmo. E licença maternidade também. Maternidade também. Isso. Tomar cuidado, né? O que mais? Olha só, pessoal. A empresa também tem que fornecer equipamento e materiais de proteção, obviamente de segurança, e fiscalizar o uso, né? Então, o indivíduo, ele tem que usar, ele assina um documento que ele retirou e um documento de compromisso de uso, né? Porque uma vez que a função exige o uso e ele está se submetendo e assinando, ele é obrigado a usar. Um funcionário que não faz uso do equipamento de proteção, que é vital para a garantia da integridade dele, ele pode ser demitido, inclusive, por justa causa. Porque ele está se expondo a um risco que não tem que se expor, né? Uma outra ação que ocorre é treinamento aos colaboradores quanto às normas de segurança, né? Então, como cada tipo de empresa expõe o funcionário a um tipo de risco diferente, maior ou menor, né? Risco e perigo, a empresa ela tem que treinar, né, ensinar para os funcionários quais são as normas dali, que são vigentes naquela empresa, e fazer com que as pessoas trabalhem de acordo com essas normas, né? Justamente para evitar tanto a doença quanto o acidente de trabalho, tá? Manter as condições de higiene do recinto, obviamente, local de comer não é o mesmo local de trabalho, né? As pessoas têm que trabalhar em um ambiente minimamente higienizado, né? Ter estratégias claras de conhecimento de todos para situações de emergência. Então, como vocês falaram, né? Ter um profissional preparado para determinadas situações de emergência é fundamental, mas num treinamento, apresentar para as pessoas também, em geral, da empresa, como se comportar em determinadas situações de incêndio, de qualquer tipo de situação emergencial, as pessoas terem uma noção de como se comportar, né? De como agir, por onde ir, como o André falou, por onde que sai, né? Enfim, ou não sai, tem que ficar ali, né? Então tem que saber como conduzir, né? E promover, pelo menos uma vez no ano, a Semana Interna de Prevenção de Acidente e de Trabalho, que é a CIPAT, que é uma semana de atividades relacionadas à saúde, bem-estar, segurança, né? E o pessoal da CIPA, eles criam toda uma situação em um ambiente de treinamentos, palestras, enfim,
que é para justamente ensinar as pessoas a como agir, como se comportar nessas situações, né? Entre outras coisas. CIPAT é muito legal, a gente participa muito de CIPAT lá na faculdade. Vamos entender um pouquinho, então, o que é efetivamente o SESMIT e o que é efetivamente a CIPA dentro de uma empresa, né? O SESMIT é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, né? São profissionais da área de saúde que compõem, né, o SESMIT da empresa, previsto na CLT, né, criada no artigo, tem um artigo que fala sobre isso, devido ao aumento de acidentes que ocorreram ao longo do tempo dentro das organizações, né? Então, eles possuem aí a função de assegurar a integridade física dos trabalhadores, mas também alertar a equipe contra novas doenças, né? Falar de doença, precaução de acidentes. Quem compõe aí, né, a equipe do SESMIT dentro da empresa? Enfermeiros do trabalho, técnicos de enfermagem do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho e médico do trabalho. Qual é a empresa que tem, né, o SESMIT próprio, né? Aí vai depender do volume de funcionários que essa empresa tem, tá? Em geral, as empresas menores, elas contratam uma empresa, né, que faz aí o trabalho de SESMIT, que oferece, né, tanto os médicos, os enfermeiros e todos os profissionais que vão gerar os laudos, né, para que a empresa possa se manter aí dentro das normas trabalhistas necessárias, né? Então, nem toda empresa tem um SESMIT próprio, elas terceirizam muitas vezes. Já a CIPA, né, é a comissão prevista pela legislação brasileira, né, formado por pessoas da empresa, algumas representantes eleitas pelo dono da empresa, pela empresa, e outros são eleitos pelos funcionários. Essa eleição, ela é uma eleição, como é que fala, meu Deus, eu esqueci a palavra. Secreta, né? As pessoas votam, voto secreto, e no final, aí as pessoas, elas assumem cargos, cargos mesmo, e alguns são suplentes, né? Que vão substituindo em casos de necessidade. O principal objetivo da CIPA é inspecionar e evidenciar nos ambientes de trabalho os riscos, a saúde e a segurança das pessoas, né? Também é orientar os trabalhadores contra a prevenção de acidentes, dando treinamentos, ensinando as normas, as NRs, né? Como eu disse antes, né, a CIPA, ela tem suporte legal no artigo 163 da CLT, na NR 05, que diz que eles têm aí algumas tem um pouco de autonomia dentro da organização, né? A empresa que tem a partir de 19 funcionários deve constituir aí uma CIPA para que seja essa equipe que vai ajudar a empresa nos cuidados com as pessoas lá dentro, né? Vamos ver o que é CAT. Todo mundo sabe o que é CAT aí, gente? Que é aquele documento, né, que a gente preenche quando a gente é acometido a um acidente de trabalho, né? Então, vamos ver aqui, ó, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho, né? Então, você está lá trabalhando, de repente, cai um negócio em cima de você, você cai de um lugar, enfim, né? Você foi acidentado dentro da empresa. Hoje em dia, essa questão de acidente de trajeto é discutido, já não é tão visto mais, aí tem que ter perícia, enfim, né? Então, dentro das novas normas trabalhistas, caiu aquilo que era considerado acidente de trabalho, que era de trajeto, né? Hoje em dia já não é tão aceito mais. Que mais que eu coloquei aqui? Então, vamos lá. Então, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho, provocando lesão corporal, perturbação funcional, pode causar morte ou perda ou redução permanente temporária de capacidade para o trabalho. Então, geralmente o acidente, ele afasta, né? E aí, nesse afastamento é que as pessoas, elas precisam comunicar, né? O CAT é o comunicado, é a comunicação de acidente. Documento para comunicar o acidente que seja resguardado o direito dos empregados,
né? Se o empregado ele não preenche o CAT, ele acaba perdendo aí o direito de questionar qualquer coisa, por exemplo, no futuro, né? Meninos, querem falar alguma coisa a respeito do CAT? Alguém de vocês? Eu não, Jaque. Só se o meu xará aí quiser falar alguma coisa, mas é muito importante esse CAT. Não, você já falou tudo aí, né? A CAT é justamente para preservar a integridade do colaborador, né? Futuro, os direitos, né? Os direitos. Isso, dos direitos do colaborador no futuro, né? Uhum. Hoje ele tá bem, por exemplo, ele cai, escorrega da escada, bate a cabeça. Não, tô bem. E depois se tiver alguma coisa mais para frente? Uma sequela, né? Sequela, tal. Então é mais para resguardar o colaborador, os direitos do colaborador. É porque esse acidente, quando ele é comunicado, vai lá para a Previdência Social e lá fica guardado. Amanhã ou depois você sofreu um acidente e apareceu uma sequela, você já nem está mais na empresa, né? Apareceu uma sequela por conta daquele acidente, você tem como recorrer. Se você não preenche o documento, não entrega e não comunica, você fica sem o direito, né? Você fica sem como comprovar o teu direito de trabalhador acidentado, né? Então é importante, tá, gente? Se a empresa não preenche, o sindicato preenche, o advogado preenche, um familiar seu que saiba preenche e faz toda a tramitação para que essa informação chegue aonde ela tem que chegar até o dia seguinte do acidente. Tem prazo, não é qualquer hora, não. Prevenção de acidentes, né? Podem ser real. Podemos ver a real importância da prevenção de acidentes de trabalho através dos relatórios da Organização Mundial do Trabalho. Gente, o que tem de gente acidentada não é mole. No Brasil, dados oficiais da Previdência Social mostram que ocorre cerca de 300 mil acidentes de trabalho por ano. Sendo assim, a nossa situação é igualmente muito preocupante, né? É tão preocupante quanto os números, né? Além disso, esses dados também mostram que ocorrem cerca de 2.700 mil mortes por ano em virtude de acidente de trabalho, né? Então, não existe nada mais essencial do que a prevenção desses acidentes, né? Para prevenir, gente, a empresa tem que ter a responsabilidade de disponibilizar os equipamentos, tem que ter profissionais preparados para garantir que as pessoas receberam e estão efetivamente utilizando esses equipamentos para prevenir contra acidentes, né? Eu coloquei aqui, na sequência, uma estatística, né, do que mais, qual é a parte do corpo humano que mais sofre acidente. A gente já vai ver. De acordo com dados da Previdência, dados oficiais, né, entre 2014 e 2018, foi registrado no Brasil 1.800.000 casos de afastamento por acidente de trabalho. Mais de 6 mil óbitos, só por acidente, em 4 anos. Na Bahia, esse número foi de 44.800 afastamentos, e só lá 272 mortes. Então, assim, é bem preocupante, né? Por isso que quando o André fala, da minha mesa não passa sem os equipamentos de proteção, não é exagero, é responsabilidade dele, que é da CIPA, né, que é brigadista, e ele sabe, ele interiorizou, que se a pessoa, por inconsequência ou desconhecimento, utilizar, o risco do acidente é muito grave. E a consequência vai cair toda sobre a pessoa que se acidentou, né? Como a gente já falou aqui, pode acontecer de na hora você não sentir nada, mas daqui a um ano você começar a sentir, né? E ter que se afastar e não poder mais trabalhar. E aí, você vai recorrer a quem? Né? Aonde que você vai para ter seus direitos resguardados? Então, a gente precisa tomar cuidado, né? E a gente precisa cuidar das pessoas que trabalham com a gente. As 5 partes do corpo mais atingidas por acidentes. Alguém quer falar alguma coisa? Eu gostaria, só complementar. Sim, pois não. Pode ir, Xará. Não, só complementando, André, coisa rápida. Sobre acidente de trabalho, não afeta só o colaborador que está sendo acidentado, que se acidentou. Afeta
os profissionais da empresa, afeta principalmente a família dele, porque se você parar para pensar, quando ele se afasta, o INSS, e quando tem um acidente muito grave, igual eu trabalhei numa empresa que o rapaz prensou a mão dentro da prensa pneumática, 17 mil toneladas. Ele ficou afastado 3 anos. Afetou a esposa dele, os filhos dele, a renda mensal dele, porque não é fácil quem se afasta pelo INSS, demora um tempo para receber. Afeta tudo isso, não é só o colaborador e a empresa. Afeta principalmente a família do colaborador, pelo motivo do quê? Financeiro, psicologicamente. Quando você sai de casa, você vê seu filho, você pretende voltar com saúde para brincar com seu filho. Afeta tudo isso, você sabia? E muitas vezes acontece caso de morte, que você sai para trabalhar e volta e tem um acidente dentro da empresa e acaba falecendo, que afeta não é só a família inteira. É muito grave isso, tem que ter muita atenção. É uma das principais partes que você tem que ser atento para não ter um acidente dentro da sua empresa. Muita gente leva na brincadeira, mas não é brincadeira não, é muito sério isso. Principalmente psicologicamente da sua família, que sua família te espera voltar com saúde e forte, entendeu? O trabalho é um lugar para prover, não perder, né? Principalmente não perder a vida. Quer falar, André? Exatamente, né? Complementando o que o Ricardo falou, é assim, por exemplo, eu sou o presidente da CIPA, né? E assim, se acontece algum acidente, cadê a entrega do EPI do colaborador? Foi feito? Foi feito treinamento? Se não foi feito treinamento, o pessoal da CIPA e mais o técnico de segurança do trabalho podemos tomar a punição. E se tem algum acidente grave, o Cipeiros é responsável também judicialmente, né? Então pode ter nós respondemos, né, sobre o fato. Responsabilidade civil. Exatamente. E aí nós tivemos um caso na empresa, acho que o ano passado, isso daí foi lá no Nordeste, não foi aqui em São Paulo, que o colaborador estava depressivo, ele pegou o carro alugado da empresa, foi fazer uma obra, na volta ele entrou na contramão e bateu de frente com um caminhão, morreu na hora, né? Então nós tivemos já algumas mortes André. De propósito. Não foi comprovado, mas tudo indica que sim, que ele meio que se suicidou, né? E lá não foi aqui em São Paulo. Complicado isso também. Então ficou meio tenso, né, naquela época lá que aconteceu esse problema aí, mas enfim, a gente não sabia como que o colaborador estava, deixou de estar, como que ele estava em relacionamento com a família, a esposa, etc, né? E aconteceu isso daí. Eu imagino que para quem tem alguma ligação, um cipeiro, um chefe direto, eu acho que o cara acaba se sentindo um pouco culpado também, né? É ruim, eu acho que é uma cadeia de pessoas envolvidas, psicologicamente envolvidas, né? Porque na prática você pode até não ser, mas você acaba se sentindo, né? Porque você não conversou com a pessoa, você não ouviu, você não orientou, né? E você acaba se sentindo muito, muito mal nessas situações. Realmente, um acidentado, ele não sofre sozinho, né? A empresa sofre porque leva nas costas a responsabilidade, as pessoas que trabalham junto sofrem porque ninguém quer ver um colega perder a mão, né? Perder a vida. A família diretamente, nem se fala, como o André falou, é burocrático o INSS, até regularizar para passar a receber, mexe muito com a vida da pessoa. Então, evitar acidente, gente, é algo assim essencial, né? E quanto maior o risco, maior a necessidade de ações da gestão, ações da CIPA, né? Investimento em EPIs, controle do uso, né? Controle da qualidade desses EPIs, da validade desses EPIs, documentar tudo, todas as reuniões, todos os equipamentos que são entregues e quando são trocados,
Tudo isso tem que ter muito controle para respaldo, tanto da empresa, quanto das pessoas e do indivíduo que se acidenta. Todo mundo tem que estar respaldado, documentado, para que no futuro, né, a gente não sabe o dia de amanhã, alguém vai entrar com uma ação conjunta, tem muita ação conjunta que tramita pelo pela Justiça do Trabalho, vários funcionários que entram numa ação junto e que ganha, né, porque a empresa vacilou mesmo, não documentou entrega de EPI, não verificou se o EPI estava na validade, enfim, a empresa perde muito quando é displicente, né? Então, a gente fala tanto isso aqui em sala de aula para os gestores, né? Vocês estão se preparando para assumir cargos de gestão, precisa compreender o quanto é grave e quanto é sério isso, né? Porque pode acarretar civilmente, né, em cima de você. Então, tomar muito cuidado com isso, viu, gente? É muito complicado mesmo. E assim, pessoal, a gente encerra o nosso módulo, o conteúdo de saúde e qualidade de vida nas organizações. Digam, meus queridos, o que vocês querem dizer? Fiquem à vontade. Que dia